Fabiola, daqui. Conta pra gente essa história, então. Qual é a história verdadeira? O Dado agrediu a Luana ou não agrediu? Porque ela tem 2 vídeos, os fãs estão dizendo isso. Tá, estão chamando a Luana Piovani de mentirosa. Ah, é? Tá? É o seguinte, ó. O Dado Dolabella deu uma entrevista e falou sobre a acusação de agressão da Luana Piovani. Que ela sempre fala que apanhou dele. Ele deu a versão dele do que aconteceu numa boate, na época que os dois namoravam. Isso aconteceu em 2008. Aí o Dado dá uma entrevista acusando a Luana Piovani de usar essa suposta agressão para divulgar, na época, uma peça de teatro dela. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai primeiro ver o Dado Dolabella falando lá pro podcast Papagaio Falante e depois a gente vai aqui, de repente, dá pra dizer que dá pra desmascarar a Luana Piovani, hein? Olha só o Dado falando primeiro. Não houve essa violência, que não houve... A gente brigou, estávamos os dois numa situação ali, os dois bêbados, bebaço. Na hora de ir embora, eu falei, cara, eu vou embora. Ela pegou, meteu o dedo no meu braço, eu falei, sai, me solta. Empurrei ela pra lá, ela caiu sentada no chão e aí eu fui levantar ela. Aí veio a camareira que tentou me empurrar, eu afastei ela, nem olhei, nem vi quem é que tava chegando perto de mim. Eu fiz assim, que tropeçou na Luana, que caiu, que levantou mais rápido do que caiu e continuou me empurrando. E é bom deixar claro aqui que o pessoal fala que eu quebrei o braço dela. Ela demorou 2 semanas pra ir no hospital. Isso tá lá nos autos do processo, sabe? Então, foi logo quando ela abriu o processo. Quando a Luana abriu o processo, a camareira foi no hospital na sequência. Então, foi... Pra mim, eu acho que ela fez pra divulgar a peça na época. Porque ela ficava nua. No teatro, ela ficava nua em cena. E, de repente, sofrer uma violência por ciúmes vai atrair a galera pra assistir. Bom, olha ele falando isso, Isso eu não sabia não, né? Então, não, isso aí agora tá vindo à tona umas coisas aí que podem desmentir Luana Piovani. Então, mas tem esses vídeos, ela falando que foi e ela falando que não foi? Tem. Primeiro a gente vai mostrar, a Luana contou recentemente detalhes de como foi a agressão do Dado Dolabella. E em seguida vocês vão ver um outro vídeo que pode deixar em dúvida o que ela tá falando. Vamos ver primeiro ela falando aí. Do jeito que ele tava, de costas, ele virou com essa mão direita e deu na minha cara. Com a força e o impacto, eu dei um giro de 360 graus e caí no chão. Só que eu tava com um brinco pesado, dourado, e esse brinco saiu. E provavelmente na hora que esse brinco saiu, deve ter machucado a minha orelha e caíram 2 gotinhas de sangue assim, no vestido branco. Eu nunca vou esquecer daquela visão. Enquanto eu tava em transe, porque na hora que eu tomei esse tapa, girei e caí no chão, a vida parou. Nisso a minha camareira veio intervir. Ela entrou entre eu e ele e começou a falar, tira a mão dela, sai daqui. Ele, mais do que na hora, pegou a minha camareira pelos 2 braços, assim, e zuniu longe. Mas aí ela fissurou aqui esse osso do antebraço, o que foi considerado uma agressão grave. Bom, vocês estão vendo isso, né? Agora a gente vai mostrar aqui um outro... Ela falou que ele deu nela e ela rodou. Bateu, né? Que foi um tapa, né? Que deu um tapa nela, né? Tá. Agora a gente vai mostrar aqui um outro vídeo da Luana, numa entrevista que foi resgatada pelos fãs do Dado Dolabella. E aí nessa entrevista ela afirma que não chegou a levar um tapa. Eita, como assim? Essa eu quero ver. Olha que loucura. Vamos ver um trecho dessa entrevista da Luana Piovani. Na época foi pra revista Época. Vamos ver. O que aconteceu, ele queria ir embora, eu não queria ir, ele foi pagar a ficha, ele voltou. Daí ele reclamou que eu nunca quero ir embora e eu reclamei que ele sempre quer ir embora e que é sempre o mesmo defeito e que saco toda vez brigar pela mesma coisa. E daí ele começou a discutir, subiu muitos degraus no tom de voz, começou a ficar agressivo. Eu não tenho sangue de barata, comecei a ficar agressivo, eu falei, é melhor parar de gritar, segura sua onda. E daí a Esmê veio porque ela estava sentada do lado disso tudo acontecendo. Ele pegou ela e jogou ela longe. Mas assim, então você não chegou, não teve nenhum tapa em você? Não, com a graça de Deus. Vocês viram isso? A repórter pergunta se ele deu um tapa nela. Mas não teve nenhum tapa em você, ela não. Com a graça de Deus, não. Olha, a Luana Piovani precisa falar sobre isso, né? Tá meio louco isso aí, hein? Tá meio complicada essa história pro lado dela, hein? Que ela esquece o que falou, né?
Ela esquece que falou, isso foi em 2008, ela fala em 2008, depois não lembra depois. Anos depois ela não lembra. Aí o que ela fez na época? Ela denunciou o Dado Dolabella, que era namorado dela na época, na Lei Maria da Penha, por agressão contra ela e contra a camareira dela, que é essa Esme, que ela estava falando, que é a Esmeralda, nessa boate lá no Rio de Janeiro. Aí o que aconteceu? Em 2016, o Dado foi absolvido da acusação de agressão, só que ele foi condenado a pagar uma indenização de R$40 mil para a camareira, porque a camareira acabou se machucando ali.